E o nosso tema de hoje, mais especificamente, murmuração. Oh, misericórdia! Murmuração é difícil. Murmuração, irmãos, é a mesma coisa de reclamação, de queixa. Amém? De uma pessoa sempre insatisfeita com tudo e com todos. Se chove, a pessoa está satisfeita. Se o sol é quente, está insatisfeita. Ainda, alguém que é descontente, sempre descontente. Tudo isso é murmuração. Mas antes de nós entrarmos em nosso estudo propriamente dito, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Tiago capítulo 3, leremos do versículo 5 até o 10. Nós vamos ficar de pé para ouvirmos a leitura da palavra do Senhor. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 10, ouçam o que diz a palavra. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só, põe em chama toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Amém? Amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Pela revelação da Tua palavra. Dá-nos agora a direção nesse estudo, para que nós possamos aprender mais um pouco, para que a nossa fidelidade a Ti seja cada dia maior. Fala conosco em nome de Jesus. O Espírito dirija-nos em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, a palavra é muito clara com relação à língua. E quando nós olhamos para as coisas, para a situação, vemos que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Porque não há mal pior do que a língua. A língua separa, a língua complica, a língua destrói, a língua faz coisas terríveis, tal qual Tiago descreve. E é necessário que haja, irmãos, uma vigilância contínua, que estejamos sempre atentos e com freios na nossa boca, para não falarmos demais e não falarmos daquilo que não é conveniente, sabendo que as palavras mal colocadas, aquilo que nós proferimos, que desagrada o Todo-Poderoso, gera pecado, e o pecado nos afasta de Deus. E a consequência do homem afastado do Senhor é a condenação eterna. Portanto, nós temos que vigiar bastante, irmãos. Já falei e vou repetir, não há pecado grande, pecado médio e pecado pequenininho. Existe pecado. E toda forma de pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus, e se o homem está separado do Senhor é porque ele está debaixo de condenação, e se está debaixo de condenação, não há como ele acessar a presença de Deus e ou chegar no céu. É preciso que haja uma atenção muito grande com relação à prática do pecado, e a língua é uma grande fonte de pecado. Hoje nós vamos estudar um pouco a respeito de murmuração. É um tema muito longo, é impossível esgotarmos. Se nós ficássemos daqui um mês falando de murmuração, com certeza ainda seria pouco. A palavra de Deus é assim, irmãos. Se você olhar bem, não é um livro tão grande. No entanto, desde os tempos de Jesus, que lê-se a palavra, estuda-se a palavra, aplica-se a palavra, prega-se a palavra, canta-se a palavra, e ela não se esgotou e não há de esgotar-se. A palavra do Senhor, ela é inesgotável, ela não se acaba, ela é imutável. E todas as vezes que nós a lemos ou ouvimos a palavra,
o Espírito Santo fala mais um pouco, nos ensina mais um pouco, nos aperfeiçoa mais um pouco. E este aperfeiçoar é crescente na vida do servo do Senhor. Nós só vamos parar de nos aperfeiçoarmos o dia que estivermos diante do altar do Senhor e ouvirmos dele: seja bem-vindos, benditos do Senhor. Oh, glórias! Aí sim, vamos estabelecer, porque a partir daquele momento estaremos na glória, na presença do Senhor para todo sempre, e chegamos ao maior possível, ao clímax da existência. Glórias a Deus por isso. Mas, enquanto esse dia maravilhoso não chega, nós temos que nos preparar. A recomendação do Senhor é que haja um preparo, que haja vigilância, que haja oração, adoração, que haja uma busca incansável. E essa busca incansável pela presença do Senhor, ela nos dá a capacidade de criarmos laços profundos de intimidade com o amado de nossas almas e nos assemelharmos a Cristo Jesus. No entanto, nós estamos como homens sobre a face da terra. E essa nossa condição de humanos, muitas vezes, ela leva-nos a ações que não são agradáveis. Mesmo a pessoa tendo conhecimento da palavra do Eterno, se não houver uma vigilância, ele erra, ele peca. Nós temos que estar sempre vigilantes, sempre atentos, para não errarmos com o Todo-Poderoso. Amém? Nosso tema de hoje: murmuração. Murmuração. Queridos, a murmuração ela é frequentemente descrita na Bíblia. Se você olha lá no início, você há de ver que já existia a tal da murmuração. Se você vai até o final da palavra do Eterno, certamente você há de encontrar pontos que mostram-nos que alguém está descontente com Deus, está agindo de uma forma errada com o Senhor. E quando nós olhamos para o ser humano de uma forma geral, aí sim, você vê com muita facilidade como o homem está descontente com Deus e com tudo o que Deus faz. E isto, irmãos, é pecado. E hoje vamos estar atentos a essa palavra, para eliminarmos da nossa vida mais uma forma, mais um canal de pecado. Amém? Queridos, todas as vezes que alguém tem queixa contra Deus, está insatisfeito com o Senhor, reclama contra Deus, ele está murmurando contra o Senhor. E mostra que ele não acredita de fato na providência do Eterno. A murmuração geralmente leva o homem a descrer naquilo que Deus faz. Ela gera incredulidade no coração. Ela gera desconfiança com relação ao poder, à soberania, ao caráter de Deus e dos planos de Deus para com o ser humano. Se você analisar bem, se você murmura porque veio uma enfermidade sobre a tua vida, você está ali murmurando contra Deus. Ah, Senhor, eu não mereço. Olha para não sei o quê. Senhor, olha, você está indo contra os propósitos de Deus, porque a Bíblia diz que não há nada fora do controle do Eterno. Se cai um fio do cabelo, permissão do Senhor. Se cai uma folha de uma árvore, permissão do Senhor. Se um pássaro cai, permissão do Senhor. Enfim, tudo é permissão de Deus. Nós precisamos entender a soberania do Senhor e aceitarmos aquilo que o Senhor quer. Quando você murmura, você rejeita a provisão de Deus. Você duvida da sabedoria do Senhor, da capacidade de Deus, do poder de Deus. Eis o porquê que nós temos que, a partir de hoje, estarmos ainda mais atentos à nossa boca. Murmuração é a mesma coisa de reclamação, queixa, de insatisfação, descontentamento, queixa, a pessoa sempre reclamando de tudo e de todos, reclamando porque choveu, reclama porque tem sol, ela está insatisfeita porque o dia amanheceu diferente,
ela está descontente porque, quem sabe, está gripada, uma dor de cabeça, ou porque perdeu um emprego, ou por isso, ou por aquilo, ou porque o carro furou o pneu, a bicicleta do pneu furou, a bicicleta furou o pneu, aí o cara fica reclamando da vida, descontente com Deus. Morre a galinha, morreu minha galinha, porque Deus deixou morrer minha galinha. Coisa assim, não é? Bem corriqueiras, irmãos. Você vai andando dentro da sua casa, você tropeça, deixa o copo cair, deixa o prato cair, quebra. Aí você murmura, porque esse prato caiu, porque não sei o quê, não sei, Deus não está me vendo, que Deus não cuida de mim. Tudo isso é murmuração. Fique atento. E Deus abomina, Deus rejeita. É necessário um cuidado muito grande com relação a isso. A murmuração é pecado, é um pecado frequentemente abordado nas Escrituras Sagradas, e nós vemos, irmãos, que desde os tempos de Israel, o povo de Israel saiu do Egito. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi murmurar contra Deus. Depois nós vamos ver a respeito disso. E as consequências foram terríveis, extremamente terríveis. Amém? E você? Será que você já murmurou hoje? E aí, já reclamou hoje, já queixou do agir de Deus? Dias quentes, calor, porque Deus não manda frio. Dia frio, porque Deus não manda calor. Poeira, porque Deus não faz chover. Está chovendo, porque Deus não manda um dia de sol. É desse jeito. Já murmurou hoje? Se você não se arrepender e confessar esse pecado, você não vai entrar no céu. Simples assim. E sério desta forma. Mas pensa bem, nós temos até o final desse estudo para ver se somos ou não murmuradores. Vamos descobrir isto hoje. Amém? Queridos, a murmuração ela pode ser verbalizada ou não. Verbalizada é quando você abre a sua boca e você fala, você profere alguma coisa, você reclama, você queixa. Isso é a murmuração verbalizada. Mas também você pode murmurar em pensamentos e sentimentos. É outra forma de murmuração. Isso é quando você tem um coração cheio de queixas contra Deus. Você não fala para ninguém, mas o coração velho ali está, porque Deus me fez assim. Porque isso? Só você, ninguém sabe. Porque eu nasci assim. Porque eu nasci daquele jeito. Porque eu não sou rico. Porque eu sou pobre. Porque eu não sou pobre. Enfim, só dentro do coração, queridos. Ninguém sabe, mas Deus sabe. E você está murmurando contra Ele. É a murmuração em pensamentos e sentimentos. E ainda, outro tipo de murmuração, atitudes e comportamento. É quando você está sempre desanimado com tudo. Desanimado com a vida, desanimado com o trabalho, desanimado com a família. Você nunca está animado com nada. Ou você é rebelde, rebela-se contra o Senhor. Porque Deus não cuida de mim, aquela coisa toda. O desprezo para com o cuidado de Deus. Você nunca está satisfeito com o cuidado, satisfeita com o cuidado do Eterno. Tudo isso, irmãos, é murmuração e nós precisamos estar atentos para não pecarmos contra o Senhor. Amém? Glórias! Vamos lá. Primeiro ponto. Murmuração no Antigo Testamento. Israel no deserto. Êxodo capítulo 16, versículo 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Irmãos, esse texto, ele é grandioso. Porque as consequências dessa murmuração, eles reclamaram de Deus. Mas Senhor, não tem comida, Senhor, não tem água, Tu nos tiraste do Egito para morrermos aqui. Murmuraram, reclamaram de Deus. E as consequências foram terríveis e serve de lição para nós. Logo vamos ver as consequências. Queridos, o povo judeu, eles viram o poder de Deus de uma forma como poucos
em toda a história da humanidade conseguiram ver. Eles viram as pragas que assolou todo o Egito de uma forma grandiosa. Às vezes, irmãos, quando nós falamos de povo judeu no Egito, nós achamos que é um grupinho ali, tipo assim, um povoadinho, com a meia dúzia de pessoas. Eram mais ou menos a metade da população egípcia. Mais ou menos a metade. Em torno de 3 a 4 milhões de habitantes, de pessoas. A população do nosso estado, do estado do Espírito Santo. Este era o contingente de judeus ali. O interessante é que eles viram o poder do Senhor de uma amplitude tão grande, que destruía os lares, destruía tudo que os egípcios tinham, e a casa deles, e aquilo que eram deles, não eram tocados. Eles conseguiam ver essa diferença. E mesmo assim, amados, murmuraram. Saíram do Egito, chegaram diante do Mar Vermelho, e agora, o que fazer? Deus abre o Mar Vermelho e eles passam. Murmuraram a si mesmo. Viram de uma forma intensa o poder do Senhor. Eles presenciaram a glória de Deus. Eles viram como Deus era grandioso, poderoso, cuidava deles. Mas, na primeira oportunidade, abriram a boca cheia de dente e passaram a murmurar contra o Senhor. E murmuraram, irmãos, e a coisa foi feia, porque Deus não gostou. Deus não gostou dessa história. E a situação foi terrível. E esse texto, irmãos, nós podemos aplicar à nossa vida. Quantas vezes você já viu o poder de Deus? Você já viu o agir do Todo-Poderoso? Talvez você fale, mas pastor, eu nunca vi nada tão grande de Deus. Eu nunca vi um cego enxergar, eu nunca vi um aleijado andar, eu nunca vi alguém orar e chover na hora que orou, eu nunca vi isto. Olhe para a tua própria vida. Olhe para a tua própria vida. A melhor e a maior bênção que o ser humano pode receber chama-se salvação. E se você considera-se salvo, e se você conhecer um pouquinho da palavra de Deus, você há de ver o preço da salvação, o milagre da salvação, que ninguém consegue explicar e reproduzir. Portanto, você é alvo da bênção de Deus, mesmo que você não veja as coisas aparentes, mas você dormiu e acordou, você respira. Se você respira, é porque existe o ar é Deus que faz. Se você come, porque Deus proporciona meios para que a terra produza, para que haja alimento. Se você tem como comer, porque você tem recursos financeiros, de uma forma ou outra você está recebendo ou conseguindo dinheiro, tudo isso é a bênção de Deus. Nós temos que olhar de uma forma mais ampla o agir do Senhor para com as nossas almas. No entanto, as dificuldades também vêm. As dificuldades, elas gostam da gente. Só a misericórdia do Senhor. Elas não deveriam gostar da gente, mas gostam. E elas querem nos fazer errar, com certeza. Amém? Mas vamos em frente, porque a palavra é grande. 2. A gravidade da murmuração aos olhos de Deus. Agora vocês vão de ver, irmãos, quão grave foi a consequência da murmuração dos judeus ali no deserto. Números capítulo 14, versículo 11. Números capítulo 14, versículo 11. Disse o Senhor a Moisés, disse Deus a Moisés: até quando me provocará esse povo? Deus não estava nada feliz com aquele povo. E Deus estava ali, entre aspas, bravo com aquele povo. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Eles viram os sinais do Senhor, a operação do poder de Deus, mas não creram o suficiente no eterno. Ainda, Números capítulo 14, versículo 29. Números 14, versículo 29.
Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Esse texto, irmãos, chama-nos a atenção para as consequências da murmuração diante do Senhor. E ele diz, Deus diz: nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Se você continua lendo o capítulo 14 de Números, você há de ver que todas as pessoas que saíram do Egito com mais de 20 anos não entraram em Canaã. Ficaram plantados nas areias do deserto em consequência deste ato. Só entraram em Canaã aqueles que nasceram no deserto e aqueles que tinham idade inferior aos 20 anos ao sair do Egito. Os demais ficaram todos, exceto Calebe e Josué. Os demais ficaram todos, inclusive Moisés. Então veja, amados, a gravidade. Como é perigoso, como Deus abomina, como Deus detesta toda sorte de murmuração. E ela é mais comum do que parece. Eu, quando passei por essa crise na minha vida, de certa forma eu errei diante do Senhor também. Já me arrependi, já me confessei diante dele. Mas eu reclamei bastante do Senhor. Nós somos assim, levados. Muitas vezes você tem os olhos fechados. E você não consegue ver a graça e a glória do Todo-Poderoso. E você abre a tua boca e fala o que não deve, murmura contra o Todo-Poderoso. Mas não guarde a murmuração para você. Se tu és um murmurador, alguém que é queixoso, descontente, enfim, confesse o teu pecado, peça perdão ao Senhor, que o Senhor te restaura, Ele te renova. Glórias a Deus por isso. Amém? Como nós vimos, Deus não ignorou a murmuração de Israel. Deus tratou esse ato com extrema seriedade. E as consequências não foram boas. Ficaram enterrados nas areias do deserto. Amados, nós temos que analisar muito cuidadosamente a nossa vida. Sabemos que eles foram incrédulos, apesar de verem o poder e a graça do Senhor. Será que nós não estamos da mesma forma, vivenciando a incredulidade? Talvez você fale, mas eu não sou incrédulo. Se você não pratica a palavra de Deus, você é um incrédulo. Se você desobedece princípios de Deus, você está vivendo a incredulidade. A incredulidade é não crer na palavra, nas ordenanças do Senhor. E se você conhece, e se você não vive, é porque você apostatou. Você é uma apóstata. Apóstata é aquela pessoa que abandona aquilo que é de Deus, deixa em segundo plano aquilo que é de Deus. E isto é muito perigoso. Para que nós tenhamos uma vida segundo a vontade do Eterno, nós temos que ter um cuidado extremo para não questionarmos a soberania, questionarmos o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Amém? Murmuração é grave, muito grave. 3. Murmuração nos dias atuais, uma forma de incredulidade. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Ouça só a afirmativa do apóstolo Paulo. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Abordamos o Antigo Testamento, onde a murmuração era abominável aos olhos do Eterno. Estamos agora no Novo Testamento, na Nova Aliança. E a murmuração continua sendo um referencial de coisas ruins, que o servo de Deus não deve praticar. E Paulo escreve à igreja de Filipos e recomenda: fazei todas as coisas sem murmuração. Queridos, nós temos visto que a murmuração é muito comum hoje
muito comum. É um mal incontido, um mal que está presente nas nossas vidas e nós temos que ter um cuidado muito grande. Eu creio que a partir de hoje, esses que estão aqui e aqueles que nos ouvem ou ouvirão esta palavra posteriormente na internet, serão despertos pelo Espírito Santo do Senhor para que vigiem um pouco mais aquilo que falam, aquilo que pensam e aquilo que o coração produz. Para que não pequem contra o Todo-Poderoso, para que não pequem contra o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós temos visto que a murmuração em nossos dias, ela está presente na vida das pessoas. Está sempre presente, irmãos. Elas reclamam do trabalho, murmuram contra o trabalho, contra o patrão, reclamam de tudo. Reclamam, amados, da saúde, se não tem uma saúde boa, se a saúde está passando por um momento difícil. Dê glórias ao Todo-Poderoso, porque o Senhor não te prometeu saúde, por incrível que pareça. O Senhor te prometeu salvação. O Senhor não te prometeu riquezas em lugar alguma. A única pessoa que prometeu riqueza na palavra de Deus foi o diabo. O diabo prometeu riquezas. Se tu me adorares, te darei tudo isso que teus olhos contemplam. O diabo prometendo riqueza para Jesus. Jesus não prometeu riqueza para ninguém. Veja aí, para ele procurar na palavra, faça assim e serás rico sobre a face da terra. Não existe. Mas as pessoas muitas vezes, amados, estão amarrados nisso, porque não são muito bem sucedidas. Passou a vida toda numa vida de fidelidade ao Senhor, porém mora numa casinha simples. Talvez não tenha um carro e quem sabe não terá. Quem sabe até mesmo uma bicicleta para andar. Mas é crente fiel, é cheio do Espírito Santo. Mas por que Deus não dá essas coisas? Porque Deus, Ele se importa com tua alma. Aquilo que Ele promete para você é na glória. E você não imagina aquilo que o Senhor tem reservado para os fiéis. Aqui na terra, disse o Senhor, nesse mundo tereis aflições, dificuldades, sofrimentos, perseguições e outras coisas ruins, outros males, essa coisa toda. Oh meu Jesus, por que Jesus não falou assim? Aí vem a murmuração. Por que Jesus não falou assim? Nesse mundo vocês terão ouro, terão mansões, terão isso, terão aquilo. Exemplo de murmuração. As pessoas questionam Deus. Por que Deus eu não sou rico? Por que Deus? Cuidado. Cuidado com essa parte das finanças, do dinheiro. O dinheiro é uma raiz complicada, raiz do mal. Como eu disse antes, as pessoas murmuram porque está quente, porque está frio. Crente murmura. Oh, gente, olha, eu já falei, tem crente praticante e crente não praticante. Crente não praticante é aquele que não vai para o céu, mas está dentro da igreja. Muitas vezes cantando, pregando, autoridade, enfim. Mas não pratica a palavra do Senhor. E nós temos visto isto. O calor está chegando. As pessoas não virão à igreja porque o templo é quente. E porque está quente, vou sair de casa, vou chegar suado, não sei o quê. O tempo frio, até que esse ano não fez frio, passou. Não vou sair de casa porque está frio, não sei o quê, etc. E reclama, não sei o quê. Nunca está contente com aquilo que Deus faz. Murmuração. Não está contente com nada, irmãos, com nada. Não está contente porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque, enfim, porque nasceu baixinho, porque nasceu de olhos escuros, porque não tem olho azul, porque meu cabelo não é louro, porque meu cabelo não é liso, porque eu tenho uma pele escura, porque eu tenho uma pele branca demais. O ser humano está sempre murmurando contra Deus, contra a soberania do Senhor. Cuidado. Aceite aquilo que Deus concedeu a você. O que Deus tem para você maior vai acontecer logo, logo. Espera só um pouquinho que você vai bater as botas e quando abrir os olhos estará na glória. Mas vai ter que passar por essa fase primeiro, se Jesus não voltar antes. E está voltando, viu gente? Fiquem atentos, Jesus está voltando. Amém? Quando nós murmuramos, amados, fica claro que não confiamos nos planos de Deus. Eis o grande mal. Nós sabemos que ninguém está sobre a face da terra de bobeira, mas Deus tem planos para cada um de nós. E se você reclama
e não procura, só reclama, só murmura, não procura colocar em prática aquilo que o Senhor exige, para que a vontade dele se manifeste. O que é que Deus exige? Santidade. Sem santidade é impossível ver a glória, ver Deus. Se você não ver Deus, o Espírito Santo não vai agir. Não sei o que, não sei. Olha, pessoa que diz que é cheia do Espírito Santo, mas não é santo, ele é cheia do espírito do cão. Essa é a grande verdade. Impossível o Espírito de Deus habitar em templos impuros, sujos. Quem gosta de sujeira e de impureza é o capeta. Fique atento. Você conhece alguém que fica ali fazendo um monte de coisa, mas a vida do camarada só a misericórdia? Não é o Espírito Santo. Não julgueis para não ser julgado. Saia dessa onda, não é o Espírito Santo. Não é. Pelas obras, nós conhecemos quem são de Deus ou não. Você vê o que o cara faz e você vê se é de Deus ou não. Mas não é o tema nosso hoje. Cuidado para você não pecar contra o Senhor, não colocando-se da forma que Deus quer. Amém? Queixa, insatisfação, reclamações. Cuidado, tudo isso é pecado. Amém, amados? Oh, glórias! Murmuração no Antigo Testamento, sempre presente. Quando você lê o Antigo Testamento, tem sempre alguém murmurando contra o Senhor. E o exemplo maior, com certeza, são os judeus ali no deserto. E eles pagaram um preço muito grande pela sua incredulidade, pela sua murmuração, pelas suas queixas. Ficaram enterrados no deserto, conforme está em Números capítulo 14, versículo 29. Nós vemos, irmãos, que a murmuração é presente hoje. E é fruto da incredulidade, da não observação da vontade do Senhor, da não observação daquilo que Deus quer para a vida do ser humano. São os crentes não praticantes que são murmuradores. Vale ressaltar, amados, e é preciso que isso fique claro, que nós temos, infelizmente, a tendência ao pecado. Às vezes você tropeça e cai. Tropeça e cai. Não importa se foi uma pequena mentira ou uma mentirona, se foi a murmuração ou outra coisa qualquer. Mas o servo de Deus, o crente praticante, não fica caído. Ele cai, o Espírito Santo dá um saculejo na vida dele e ele vê que pecou, confessa o pecado, levanta-se. O crente não praticante é aquele que peca, mentiu, não reconheceu a mentira, murmurou, não reconheceu a murmuração, roubou, não reconheceu o roubo, falou mal de alguém, não reconheceu e continua nessa jornada. Mas está dentro da igreja. Crente não praticante, não conhece a Deus, não são de Deus. Precisam passar pelo processo do novo nascimento. 4. A solução para a murmuração. A solução para a murmuração. Tem solução? Tem solução? Murmuradores de plantão, tem solução? Tem, amados. Essa solução está aberta enquanto há fôlego de vida. Chama-se arrependimento e confissão de pecado. Enquanto há fôlego de vida, existe solução. Se o fôlego de vida for retirado, e é Deus que retira, aí já não existe mais solução. Morreu em pecado, separado, morreu de Deus. Morreu em santidade, morreu com o Senhor. Amém? Então essa é a verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, aos irmãos da cidade de Tessalônica, e ele fala para aqueles irmãos o seguinte: em tudo dai graças. Mas pastor, eu estou de câncer. Glórias a Deus, aleluias. Oh, glórias. O médico me desenganou, disse que eu só tenho 6 meses de vida.
Alegre-se, porque está chegando a hora de você morar no céu. É difícil falar essas coisas, mas é fato. Ah, roubaram a minha casa. Glórias a Deus. Certamente levou o que não servia para a gente. Ah, isso, aquilo, outro. Amém. Glórias a Deus, porque nada acontece por acaso. Amém? Nada acontece por acaso. Tudo está sob o controle de Deus. E nós cremos em Deus, cremos que Deus é soberano e que Deus cuida da gente. E se alguma coisa que não nos é agradável acontece, é porque Deus quer que nós passemos pela provação. Deus quer conhecer a nossa fé. Aí entra a murmuração de plantão que destrói a nossa fé. Oh, misericórdia. Aí você peca contra Deus, aí você tira 0 na tua provação, nota 0. Por que 0? Porque você não conseguiu passar pela provação. Você não vigiou, você não perseverou, você não agarrou-se ao Todo-Poderoso. Você não deu graças a Deus pelo teu problema, pela tua dificuldade, pelo teu mal, enfim. Evidentemente, amados, que nós não vamos sair por aí procurando o mal e falar, oh Deus, muito obrigado. Não, não é isso não, tá? Não é nesse aspecto não. É preciso um cuidado também para que as pessoas não fiquem por aí piradas, fazendo tudo que é ruim. Ah, Deus, graças a Deus. Não. É o Senhor que permite algumas coisas, mas devemos buscar as coisas boas, porque vivemos em santidade e tudo quanto façamos, nós vamos fazer para que o Senhor seja honrado e glorificado. Ou seja, o fruto das nossas ações, para a honra e para a glória do Senhor. Mas, se acontece alguma coisa que está fora do nosso controle, também, dê glórias ao Todo-Poderoso. Amém? Não murmure, não murmure. Queridos, essa é a solução que nós encontramos na Bíblia para a murmuração. Sermos gratos ao Senhor, gratos, e confiarmos em Deus em todas as situações. A solução é esta: se você é grato ao Senhor e se você confia, geralmente você não murmura. E se murmura, é aquela situação, arrependido, confesse o teu pecado. Amém? Não foque nos problemas a tua vida. Não olhe para os problemas, não olhe. Nós temos que olhar para Deus no meio dos problemas. Está tudo muito ruim? Olhe para Deus nos teus problemas. Jó fez dessa forma. Lembram-se de Jó? Tudo aconteceu de ruim na vida de Jó. Ele não olhou para a sua casa, não olhou para os seus filhos, para os seus animais, para a sua saúde. Ele olhava sempre para Deus. Ele não focou, não colocou o seu olhar nos problemas, mas no Deus que poderia resolver os problemas, como de fato resolveu. Queridos, a murmuração é totalmente possível que seja vencida quando nós temos uma vida de comunhão real, quando nós ocupamos a nossa boca com aquilo que é de Deus, nosso olhar com aquilo que é do Senhor, a nossa mente com aquilo que é do eterno. Quando você não dá lugar para aquilo que não presta, porque tudo aquilo que você absorve, você olha, você ouve, você fala, que não presta, há de gerar situações ruins, o pecado também será gerado. Nós temos que entender isto, amém? E olharmos sempre para o Senhor e vivermos a verdade do eterno acima de todas as coisas. Mas, se porventura a murmuração te chamou de amigo, de amiga, e você acolheu, a murmuração, seja bem-vinda à minha vida, não sei o que, seja bem-vinda, é isso mesmo, murmuração, é esse mesmo, é desse jeito, e reclama de tudo, e você queixa de tudo. Arrependa-se do teu pecado, peça perdão ao Senhor, confesse o teu pecado, e vá firme, porque é assim que o Senhor faz na vida da gente. Amém, queridos? Que o pecado da murmuração seja algo passado na tua vida, na nossa vida. Que nós possamos viver o hoje e o amanhã, sempre para honrarmos o Senhor, para mostrarmos gratidão a Deus, para crermos no Senhor, mesmo que você não entenda o porquê de um monte de coisa, mas creia no Senhor. Amém? Então essa é a verdade da palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite, amados. Murmuração não é para servo de Deus,
não é para crente praticante. Murmuração é obra da carne. Tem que fazer parte da vida dos ímpios, daqueles que são do Senhor jamais. Amém? Entendemos? Alguma pergunta? Se não há nenhum tipo de pergunta, se todos entenderam, glórias a Deus por isso. Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta palavra, pelo teu ensinamento, pelo ensinamento do Espírito de Deus para as nossas vidas. Senhor, ensina-nos a olharmos sempre para ti em todas as situações e não abrirmos espaços jamais para toda sorte de males que possam gerar o pecado, Senhor. Arranca do nosso coração essa prática ruim da murmuração. Desperta-nos para que haja uma vigilância, Senhor, ao abrirmos a nossa boca e ou alimentarmos o nosso coração. Senhor, fale sempre conosco, chama-nos a atenção para que nós possamos viver segundo a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Cuidado com o poder mortal da língua. A língua é terrível. Fique atento. Não dê lugar ao inimigo nas vossas vidas. Mensagem 1333.